Olha esse aqui, ó. Tira esse, ó. Girl, good girl, good bestie. You're a good girl. O Goldie. Hey, Sadie. Não sei se é um Goldie, não. Um Zoreão, não sei se é um Good Goldie. girl. Mas é ciumento. Olha esse aqui, ó. Do Ai, que ba rápido do essa ba do música. ba do ba do ba do ba do ba do Pegou no lixo, bicho. a bu ba do. Puta que pariu. Muito bom! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DNA de Boteco. Eu sou Eduardo Castan e hoje eu quero te fazer uma pergunta sobre o tema que eu vou falar aqui neste episódio, que é o seguinte: será que cachorro sente ciúme? Será que isso que a gente viu aqui agora nesses vídeos iniciais eram representações, ataques de ciúmes? Ou será que a gente, como humano, interpreta aquilo como ciúme? Será que cachorro sente ciúme de fato? O que era aquele negócio ali? Eu vou contar pra você já, depois da vinheta. Muito bem, eu vou explicar pra você se cachorro sente ciúmes ou se não sente, o que é essa manifestação maluca que a gente vê aí. Eu tenho certeza que você já passou por isso na sua casa. Você tá ali no celular, distraído, relaxando, seu cachorro vem com o cabeção assim, ó, e tira o seu celular da sua mão. Ou alguém senta do seu lado, começa a conversar com você, o cachorro vem e tenta se enfiar ali no meio. Cara, a gente já viu essas cenas e não tem como não falar que aquilo é ciúmes, né? Se a gente olha aquilo, se a gente compara com a gente, aquilo é o mais puro suco do ciúmes. Mas será que é ciúmes de verdade? Eu vou contar isso pra você já. Mas antes, deixa eu dar 3 recados aqui pra você. Primeiro é meu jabazinho. Você que gosta de genética, você tá aqui, possivelmente você se interessa por genética. Você gosta de genética e você que quer conhecer as suas predisposições genéticas, isso é fundamental para você tomar boas decisões ao longo da sua vida, seja na parte de saúde, seja na parte de, sei lá, comportamento, parte de medicação, parte de atividade física, parte de nutrição, não importa, que se você conhece as suas predisposições genéticas, se você sabe aquilo que é mais ou menos adequado para você, conforme a sua biologia, você pode tomar melhores decisões. E tem uma maneira de você conhecer as suas predisposições genéticas, é por meio de um teste genético. E hoje eu vou apresentar para você o teste genético aqui do Universo da Biologia Molecular, que foi desenvolvido junto, em parceria com a Genera, que é o maior laboratório de genômica pessoal da América Latina. Então, se você quer saber mais sobre você, inclusive sobre sua ancestralidade, ao você fazer esse teste genético, você também ganha de brinde o teste de ancestralidade. Então, se você quiser saber mais sobre suas predisposições, o que fazer com esse tipo de informação, como usar isso de fato no seu dia a dia, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, que é o código genético, né, o nome desse teste, entra lá no site, dê uma olhadinha, saiba um pouco mais. Se você tiver alguma dúvida, no final da página tem o link para você mandar mensagem no WhatsApp e eu mesmo, alguém da minha equipe, vai responder para você, beleza? Então esse foi o primeiro recado. O segundo recado é sobre o Prêmio IBEST. Eu, pela primeira vez, estou participando da premiação IBEST, que é o Oscar da internet brasileira. Eu estou participando esse ano, 2026, e você, se você gosta de mim, se você gosta do meu conteúdo, se você acha isso aqui interessante, se você acha que eu mereço, você pode votar em mim, porque eu estou disputando ali, nós estamos na primeira fase da premiação, da disputa, e eu estou disputando entre os 20 melhores influenciadores da área de ciências. Então, se você gosta desse trabalho aqui, se você acha que vale a pena, clica no link que eu deixei aqui embaixo e vota em mim. Você pode votar uma vez por dia, cara. Se você votar hoje, amanhã, todo dia você votar, você vai ajudar pra caramba, porque tem um pessoal grande disputando comigo lá. O Lucas do Olá Ciência, nesse momento, está na minha cola. Eu estou em segundo lugar, o Lucas está ali, quase chegando em mim. Não deixa o Lucas chegar. Ele, gente fina. Faz um trabalho bom pra caramba, mas não deixa o cara ganhar. Beleza? Esse foi o segundo recado. O terceiro recado é sobre o material que eu usei para produzir este conteúdo. Tanto os slides, que eu não passo todos os slides que eu uso aqui, mas os slides que você vai ver, os que você não vai ver também, um material ali mais visual para você ter um resumo do que eu estou falando aqui e os artigos científicos utilizados para a produção dessa aula, desse vídeo aqui. Você pode ter acesso a tudo isso, é só você entrar no nosso grupo de WhatsApp, ou você clica aqui embaixo no grupo de WhatsApp, você entra ali, não tem conversaiada ali, não é um grupo que é unilateral, só eu falo com as pessoas ali.
É justamente para compartilhar esse tipo de material, divulgar quando um vídeo novo vai ao ar, esse tipo de coisa. Mas ali você tem um link para baixar todos esses materiais. É só entrar no grupo e baixar o material, beleza? Dito tudo isso, vamos começar. Muito bem, olha só, eu vou responder para você já de cara se esse comportamento do seu cachorro é ciúmes ou não. E eu vou te responder isso com um experimento, com ciência. Olha que interessante. Cara, essa dúvida muita gente com certeza já teve no passado. Inclusive cientistas, pesquisadores, veterinários, quem tem interesse em animal de companhia, principalmente aqui no caso cachorro. Será que cachorro sente ciúme? Aí as pessoas tiveram duas pesquisadoras, eu acho que uma era aluna da outra, tem uma pesquisadora-chefe, ela fez esse experimento junto com a sua aluna, alguma coisa assim. Elas tiveram essa mesma dúvida e elas foram fazer um experimento para descobrir isso. O que elas fizeram? Elas foram até a casa de 35 ou 36 pessoas, mais ou menos, que tinham um cachorro com um bichinho de estimação. Cachorros eram, nesse caso, eles trabalham num cachorro pequenininho, não era cachorro grande, não. E eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram o cachorro, deixaram o cachorro longe do dono. O dono sentou ali no sofá, ficou em alguma situação ali confortável para ele. E esse dono, distante do cachorro, o cachorro olhando e vendo tudo que estava acontecendo, interagiu com 3 objetos. O primeiro objeto que eles interagiram foi com um cachorrinho de pelúcia, aquele que se mexe, sabe? Você aperta um botãozinho, ele late, ele abana o rabo, ele se mexe, ele interage também. E o dono pegou esse objeto, esse cachorrinho de pelúcia, e ficou acariciando ali, fazendo vozinha, falando com aquele cachorro como se ele estivesse falando com o próprio cachorro, beleza? Então esse foi o primeiro objeto. O segundo objeto foi um objeto mais chato. Foi uma abóbora de brinquedo de Halloween. Pegou uma abóbora de plástico, ali de borracha, ficou interagindo, mesma coisa, pro mesmo tempo, tudo padronizado, nas mesmas condições. E o cachorro ali vendo. E o terceiro objeto foi um livro infantil que emitia um som. Então ele interagia com o livrinho, fazia um carinho no livro, falava com o livro e o livro emitia um som. A cada vez que esse dono interagia com esse objeto, o cachorro ficava olhando por um tempo. O dono ignorava o cachorro, não importa como o cachorro estava reagindo, ele ignorava esse cachorro. Depois de um tempo o cachorro era solto, para ver o que ele ia fazer. Cara, e foi discrepante. Não toda vez, mas boa parte das vezes que o cachorro reagiu de uma forma um pouco mais acentuada, demonstrando que parecia ser ciúmes. Então, por exemplo, latiu, mordeu, atacou o objeto, rosnou, empurrou com a cabeça, com o focinho. Toda vez que ele reagiu de uma maneira mais acentuada, ou quase toda vez, na grande maioria das vezes, foi para quem? Para o cachorro de pelúcia. Para a abóbora e para o livro, os cachorros meio que cagaram para eles. Teve uma certa reação ali, mas não teve essa reação. E teve mais uma coisa, acho que 85% dos cachorros, depois que foram soltos e reagiram, interagiram com aquele cachorro inanimado, né, de brinquedo, foram lá e cheiraram o traseiro do cachorro. Moça, esse é o padrão, né? Esse é o protocolo de comportamento de interação com o cachorro, cheirar o traseiro do outro. Então ele estava considerando aquele bicho de pelúcia algo verdadeiro. Ele imaginou, ele pensou, ele entendeu que aquilo era algo verdadeiro. Cara, isso dá a entender que o cachorro estava sentindo era o mais puro suco do ciúme. Então o cachorro, ele é ciumento sim. Esse tipo de reação tem tudo a ver com ciúmes e possivelmente é um ciúme muito parecido, com o que a gente sente. É diferente. Eu vou explicar por que ele é diferente, mas é algo bem parecido. Mas olha só, teve um segundo experimento bem interessante também, que deu um passo além nesse primeiro experimento. A situação era o seguinte, eles queriam ver até que ponto, né, o cachorro ele sentia ciúme. Será que apenas o estímulo visual fazia o cachorro sentir ciúme ou tem outras maneiras de fazer ele também sentir? Aí a situação foi o seguinte, um experimento um pouco diferente. Eles colocaram numa sala de experimentação isolada, fechada, uma sala grande. Colocaram o cachorro no meio dessa sala, ele estava preso com uma guia e essa guia estava presa a um dinamômetro. O dinamômetro é aquele equipamento que mede a força. Então toda vez que o cachorro puxava a guia, aquele equipamento estava calculando a força que o cachorro estava fazendo, beleza? Ali perto, nessa sala, estava o seu dono sentado, confortável, bonitinho. Separando o dono do cachorro, tinha uma porta ali, um biombo, um negócio que separava o cachorro do seu dono. Só que essa porta, essa barreira visual era móvel, dava para deslizar, sei lá, a barreira era deslizada, o cachorro conseguia ver o seu dono. E aí eles fizeram 2 provocações com o cachorro, 2 testes de comportamento. O primeiro teste foi o seguinte, eles pegaram, abriram essa barreira visual,
o cachorro conseguia ver seu dono. Do lado do seu dono tinha um cachorro de pelúcia realista, aí não era um cachorrinho pequenininho, não, era um cachorro realista, parecia um cachorro de verdade. O cachorro verdadeiro, o cachorro do dono, via aquela cena. O dono não via, ele não sabia o que estava acontecendo, porque ele estava com fone, ele estava tudo tapado ali para ele não causar um viés no experimento. Ele via, o cachorro via aquela cena e a porta era fechada, logo em seguida. Logo depois disso, aquele cachorro que estava ali com o dono, ele era retirado, ele colocado do chão ali de lado, para o dono não ver que era um cachorro, não saber que aquilo era um cachorro, de novo, para ele não causar nenhum viés no experimento. No colo desse dono, do lado ali onde estava o cachorro, era colocado uma estante com lã, né, para simular alguma coisa ali, e o pessoal do experimento pedia para esse dono interagir com esse pedaço de lã que estava ali, né? Então, o que estava acontecendo? Aquele dono do cachorro estava ali interagindo, fazendo vozinha, conversando com aquele pedaço de lã. O cachorro dele estava do outro lado sem ver, ele só estava escutando o que tinha acontecido. Ele já tinha visto a cena anterior, mas depois fechou e ali mudou, né? Não tinha mais o cachorro, era só esse pedaço de lã. E ele estava ouvindo o dono interagindo com aquele pedaço de lã, beleza? Segunda provocação feita com outros cachorros. Segunda provocação foi o seguinte: o cachorro, ele estava naquela mesma situação, preso no dinamômetro, o seu dono estava lá sentado, todo fechado, sem escutar, sem ver. Aquele cara estava segurando um funil com lã, um objeto claramente sem vida. O cachorro conseguia ver que aquilo era um objeto sem vida. No fundo da sala, atrás do dono, tinha o cachorro verdadeiro. Ou melhor, o cachorro realista, né, de pelúcia. O cachorro de pelúcia estava atrás do dono. E aí, o mesmo procedimento era realizado. O dono falava com aquele pedaço de lã, fazia a vozinha, interagia ali como se ele estivesse interagindo com o próprio cachorro. O que você acha que aconteceu? Quais cachorros reagiram mais agressivamente ou mais incisivamente nessas duas situações? Cara, o dinamômetro, aquele equipamento que estava verificando, medindo a força que o cachorro fazia com a guia, ficou claro, cara. Quando os cachorros escutavam aquele dono interagindo com o que ele imaginava ser um cachorro de verdade, ele não estava vendo, aquela primeira situação, ele não estava vendo, ele tinha visto, fechou, ele só estava escutando. Ele estava imaginando, ele estava extrapolando na cabeça dele o que estava acontecendo atrás da barreira. Esses cachorros fizeram mais do dobro da força no dinamômetro para tentar chegar ao seu dono e interromper aquela condição que estava acontecendo ali. Já os cachorros que estavam vendo o dono interagir com um negócio inanimado, sendo que o cachorro falso, que parecia de verdade no fundo, eles faziam força também, mas muito menos força do que os cachorros que estavam imaginando. Olha só que interessante. Então, o ciúme do cachorro ele não é apenas visual. Os ciúmes do cachorro, além de ser auditivo também, porque naquele caso eles estavam só escutando, eram ciúmes que aconteceu inicialmente na mente do cachorro, porque ele extrapolou, ele imaginou, ele deduziu que o que estava acontecendo ali atrás da barreira era a interação do seu dono com aquele cachorro que na cabeça dele era verdadeiro. Então, olha só, né? Não é algo semelhante que a gente, quando está numa crise de ciúme, faz, começa a imaginar coisa também, né? Começa a deduzir, extrapolar. Olha que loucura. Mas ainda assim não é igual ao nosso ciúmes, eu vou elaborar isso um pouco mais. Só que para a gente entender esse negócio, a gente precisa entender de onde que vem esse ciúmes e qual que é, obviamente, a genética relacionada a isso. Deixa eu colocar aqui, ó. Dá uma olhada aqui nesse slide, aqui só para a gente organizar o raciocínio, favorecer aqui, facilitar a nossa organização de raciocínio. Cara, o ciúme, a genética relacionada ao ciúme do cachorro nos dias de hoje, ela vem lá de trás, né? Esse comportamento, ele tem uma explicação evolutiva. Lá atrás, os lobos, ancestrais dos lobos que geraram os nossos cachorros domésticos, olha o que acontecia. A posição social, ele era muito importante. Dependendo da posição social que um lobo tinha dentro daquela matilha, favorecia ele ou não a conseguir alimento, a se reproduzir, a se proteger do frio, entre outras coisas. Então, um cachorro que tinha a capacidade de monitorar e manter a atenção do lobo líder, que era o líder da matilha, ele tinha maior chance de sobreviver. Então tinha uma pressão seletiva aqui. Esses animais, esses lobos ali da matilha, que olhavam para o seu líder
e conseguiam observar, entender, monitorar e manter a atenção desse líder, ele tinha maior chance de ter uma hierarquia boa ali dentro da matilha e, consequentemente, maior chance de reprodução, de se alimentar, se proteger do frio, de ser protegido, etc. Beleza? Anos se passaram e nós acabamos, vieram os lobos, etc., e nós acabamos domesticando esses animais lá mais de 15 mil anos atrás. E esse comportamento, ele não mudou. Ele mudou, mas ele não mudou tanto. O que mudou ali? Que o líder da matilha deixou de ser um lobo, passou a ser um ser humano. E o mesmo raciocínio, o mesmo tipo de comportamento se manteve. Aqueles animais que agora, aqueles cachorros que tinham a predisposição de genética de olhar para o seu dono, olhar para o seu cuidador, olhar para a pessoa que cuidava da matilha ali, entender como ele funcionava, estar ali perto, dar o que ele precisava, atenção, carinho, ajudar nas tarefas, etc. Esse animal, ele era favorecido no processo de reprodução. Então passou a ser uma pressão reprodutiva seletiva desses animais agora. Então a estratégia aqui desses cachorros em processo de domesticação era monitorar e manter a atenção de um humano. Assim ele garantia comida, o abrigo, o cuidado, medicamento, etc. Então ele tinha mais chance de sobreviver. Então, os animais, aqueles cães que tinham a predisposição genética de conseguir fazer isso, de prestar atenção na pessoa, no dono, etc., eles eram selecionados. Consequentemente, esse grupo de genes, esse grupo de alelos, esses grupos de marcadores, esses grupos de variações de genes eram selecionados, eram fixados, eram mantidos dentro das populações que viriam a seguir. Cara, e esse cuidado de se manter perto de um líder, lá originalmente na matilha, né, com os lobos líderes, e depois com os humanos, esse cuidado, ele dá a origem ao sentimento de ciúmes. Porque o sentimento de ciúmes, na verdade, é aquele sentimento de preservar essa posição. De se por um acaso houver um outro animal que está roubando ou disputando essa posição privilegiada com ele vai lá e retira aquele animal, ele elimina aquele animal, ele desfaz aquela situação. Então o sentimento de ciúmes, que vocês vão ver também que não é muito diferente da gente, ele vem dessa necessidade de estar perto do dono, de ser um animal com uma posição privilegiada dentro da matilha, beleza? Mas não é só, eu estou falando aqui de comportamento, mas tem a parte genética muito forte, cara, e no caso, assim, os ciúmes, assim como a maioria das características relacionadas ao comportamento, é uma característica complexa, ela é controlada por diversos genes, mas existem 2 genes que são bem importantes no desenvolvimento dessa característica. Teve uma pesquisa muito interessante que foi realizada, eu vou disponibilizar aqui para vocês também. Teve uma pesquisa muito interessante que foi realizada e nessa pesquisa foi analisado esses 2 genes aqui e esses 2 genes, foram observados nesses 2 genes acúmulos de variações nesses 2 genes, acúmulo de variações nesses genes. E foi verificado que os lobos, né, os lobos, não os ancestrais, os lobos mesmo que estão hoje em dia aí na natureza ainda, esses lobos, foi verificado que eles tinham menor quantidade de variabilidade, de acúmulos de variabilidade, de variações, ou melhor, o melhor termo aqui é variações, ele tinha menor quantidade de acúmulo de variações nesses 2 genes quando comparado com os cachorros domésticos. O que permite ao lobo ele conseguir nascer, um lobinho, se desenvolver e ter um nível certo de afeto, um nível certo de ciúmes para ele se manter bem ali dentro daquela matilha. Já nos animais domésticos, nos cães domésticos, foi verificado um acúmulo maior dessas variações e não só isso. Quanto maior era a intensidade dessas variações acumuladas nesses genes nos cães domésticos, maior era a sua capacidade ou a sua necessidade de sociabilizar. E não de sociabilizar com qualquer um, não. No caso aqui, sociabilizar com humanos. Então, ficou bem claro que esses 2 genes, eles têm uma importância muito grande na característica ciúmes, na sociabilização, na hipersociabilização desses animais. E olha só, tem uma síndrome em humanos, aqui falando agora de humano rapidinho, tem uma síndrome chamada de síndrome de Williams. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma síndrome meio esquisita, assim, chama atenção. São pessoas que elas têm
uma deleção aqui nesse gene, principalmente no GTF2I, elas têm uma deleção nesse gene, e essa deleção faz com que essas pessoas elas percam o filtro inicial, aquele medo, aquele receio inicial de encontrar um estranho. Então essas pessoas elas sociabilizam com muito mais facilidade, num nível patológico, porque elas socializam com qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa perigosa, por exemplo. Ela não tem esse filtro de olhar e fazer uma avaliação, etc. Ela vai sociabilizar com qualquer pessoa e não é só isso. Ela quebra esse filtro inicial, mas é uma necessidade patológica de se conectar com outras pessoas, de se sentir incluída. E elas têm um nível altíssimo também de empatia, mas essas pessoas elas se colocam em risco justamente por terem esse freio, esse controle quebrado, ou defeituoso. E é um problema nesse gene. E é o mesmo gene, nós estamos falando do mesmo gene aí relacionado com a sociabilidade dos animais, aqui no caso dos cães e dos lobos também, né? A hipersociabilidade dos cães está relacionado a esse gene aí também. Que mais? Então nós temos aqui documentado cientificamente, né, a evidência comportamental, que foram esses 2 experimentos que eu falei para vocês, lá dos cachorros, né, dos donos que interagiam com os cachorros falsos, e também essa variação genômica que foi identificada tanto em humano como em animais, em lobos e cachorros também, beleza? Então o cachorro, no final das contas, é diferente do que a gente às vezes aprende, né? A gente escuta falar, ele não é um lobo que aprendeu a tolerar humanos, que teve ali uma aproximação e a gente selecionou só que... Cara, não é só isso, é um negócio mais complexo. Ele é um animal geneticamente modificado, selecionado ao longo de muitos e muitos anos para amar você, amar o seu dono, de uma forma que seus ancestrais simplesmente não conseguiam. Então não é que teve um lobinho lá atrás que interagiu com o humano e esse lobinho ele tinha um comportamento já do cachorro moderno, não. Foi um processo lento, muito lento, até chegar no que nós temos hoje. E aí, para falar aqui dos ciúmes, né, comparar o ciúme humano do cachorro, que é diferente, apesar de ter uma certa semelhança, ele pode ser separar em 3 camadas aqui, ó, 3 dimensões. A primeira dimensão, comparado. Primeiro é a percepção da ameaça, né? O cachorro, ele vai detectar a ameaça quando ele vê, ele escutar, né, aquela coisa toda. Ele não imagina. Ele não cria na cabeça dele. Ele pode até extrapolar, como a gente viu lá no experimento, mas ele viu algo acontecendo, né? Ele não é igual ao humano que, será que aquele cara tá olhando para minha esposa? Será que... Porque não tem isso. O cachorro ele não vai ruminar, ele não vai pensar, ele não vai extrapolar nesse nível. A gente tem os ciúmes quando a gente detecta a ameaça de verdade e quando a gente começa a imaginar ela, mesmo que ela não seja verdadeira, né? A segunda dimensão é a ação de intervenção. A gente age de alguma maneira para restaurar o controle ou afastar aquele possível rival. O cachorro, ele vai se inserir fisicamente, né? Aquele cachorro que você está mexendo no celular, ele enfia o focinho, um desses cachorros que eu mostrei no começo do vídeo, para interromper aquele rival. Agora, a terceira dimensão, que é o mais importante, né? Que é o que diferencia mesmo, é o processamento cognitivo. Então, a gente tem aquela mania maldita de ruminar o que aconteceu, a gente começa a construir narrativa, a gente começa a projetar cenário, a gente começa a imaginar o que pode ter acontecido, a gente começa a imaginar o que pode acontecer no futuro, a gente deixa de dormir, perde o sono, sofre. O cachorro não. O cachorro ele tem uma resposta comportamental imediata. Quando aquele objeto, aquela ameaça desaparece, acabou. Ele não fica imaginando, será que aquele cachorro vai aparecer de novo? Será que aquela ameaça vai aparecer de novo? Ele não fica imaginando, se aparecer de novo, o que eu vou fazer? Ele não fica tentando se vingar daquela ameaça que estava ali. Então essa é a grandíssima diferença entre os ciúmes do humano e do cachorro. Ele é pontual, encerrou aquela possível ameaça, o ciúme desaparece imediatamente e só vai voltar se por acaso a ameaça aparecer de novo, né? E para finalizar aqui, só uma dica, né? A gente geralmente, eu acho que as pessoas, não sei, eu imagino, né? Que esse relacionamento tóxico que algumas pessoas têm com o cachorro, eu tenho, assim, é até bonitinho.
as pessoas toleram bem os ciúmes do cachorro, né? Inclusive eu fiz um vídeo no Instagram sobre isso e aí as pessoas, tinha gente falando assim, é o seu único tipo de ciúmes que eu tolero, é o do cachorro. Por quê? Porque geralmente acha bonitinho, mas tem gente que não gosta, né? Talvez tenha, principalmente talvez assim, um casal que teve um filho e o cachorro começou a rosnar pro bebê ou começou, sei lá, criar uma ameaça pro bebê, aí tem que intervir mesmo. Mas olha aqui, uma dica interessante é, se você parar para pensar na cabeça do cachorro, o que está acontecendo ali, ele, pô, tem uma ameaça, se aquela ameaça ela crescer dentro daqui da minha matilha, desse meu vínculo social, eu posso perder minha comida, eu posso perder meu conforto, eu posso perder minha proteção, eu posso perder, enfim, ele tem essa sensação de perda. Se um casal, por exemplo, eu estou dando o exemplo do bebê porque eu acho que pode ser o mais comum aí, né? Uma situação real mais comum. O casal pega e vê o cachorro agindo daquela maneira, esquisita, até agressiva com o bebê, e ele alimentar esse medo do cachorro, pô, o cachorro vai ficar mais inseguro, talvez ele possa ficar doente, talvez ele possa ficar até mais agressivo. Agora, quando a gente entende que o cachorro está com esse tipo de pensamento, com esse tipo de insegurança, vamos dizer assim, e a gente troca o incentivo. Então o cachorro rosnou para o bebê, o cachorro mostrou uns ciúmes ali que não deveria estar acontecendo. Tenta talvez trocar a associação que o cachorro vai. Ele está fazendo uma associação negativa com o bebê, com a ameaça, talvez uma associação positiva. Quando o bebê está perto, ele ganha um petisco. Quando o bebê está perto, ele ganha carinho. Quando o bebê está perto, ele tem o que ele precisa. Alguma coisa do tipo. Então é fazer o inverso que às vezes a gente tende a querer fazer, né? Que é afastar, é brigar, é dar bronca e talvez alimente mais ainda esses ciúmes, esse problema. É inverter dar um reforço positivo na presença da ameaça que ele está imaginando que aconteça ali. Belezeira? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu acho que é um tema bem interessante, bem curioso, eu acho que você vai gostar. Não se esqueça então, portanto, de votar em mim lá no Prêmio Best, conhecer aqui o código genético, que é o teste genético, e de entrar no grupo do WhatsApp para você baixar o material que eu utilizei para preparar este vídeo aqui. Belezeira? Muito bem, a gente se vê algum dia essa semana. Tchau, tchau.